Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à nossa Arena Expo ABF. Esse espaço foi pensado com muito carinho para a gente trazer insights do varejo, falar sobre tecnologia e também sobre o mercado de franquias. Gente, lembrando que a gente está passando aqui ao vivo, mas também a gente vai estar disponível nas nossas redes sociais, no nosso podcast Pod do Varejo, e inclusive vai passar no YouTube e no Spotify. Não deixem de seguir, porque tem muita informação legal e a gente vai estar com essa gravação depois lá. Pessoal, hoje eu trago aqui a Márcia, sócia fundadora, diretora da Tênis Bar. A Tênis Bar vem com uma proposta totalmente diferenciada, uma loja muito focada em experiência sobre tênis, para ficar mais casual, sobre um lifestyle diferente, e é com muito prazer que eu trago para ela contar um pouco mais sobre como surgiu a ideia e também da história de vida. Márcia, seja super bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, e antes de mais nada, conta um pouquinho sua história, toda essa trajetória e como surgiu tudo isso que você vem construindo com a Tênis Bar. Bianca, boa tarde. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. A minha história começou lá atrás. Sou formada em psicologia. Que legal. E foquei no começo, depois da faculdade, em cuidar dos meus filhos. Fiquei muito tempo cuidando dos meus filhos em casa. Até que quando eles estavam na escola, eu vi que eu dava para deixar eles. Terminei minha faculdade, porque não tinha terminado antes. E aí terminei a faculdade de psicologia. Fui trabalhar com meu marido, com o Ricardo, na empresa, que ainda não era Tênis Bar. E depois, com o tempo, em 2012, a gente fundou a Tênis Bar, porque a gente percebeu que estava faltando esse produto lifestyle, com essa experiência de compra diferenciada nas ruas de São Paulo, que era onde a gente estava. Então surgiu aí a Tênis Bar. Devagar a gente foi abrindo mais e mais lojas. Então hoje a gente tem 33 lojas próprias. A gente trouxe já os nossos filhos, que estavam pequenininhos lá atrás, para o negócio. E agora a gente se sentiu seguro para abrir o projeto de franquias. Que legal, Márcia. É incrível saber essa história. Uma história que muita gente passa, principalmente nós mulheres, em que a gente tem que fazer escolhas muitas vezes para se a gente vai cuidar dos nossos filhos, se a gente vai focar na nossa carreira. E acho que antes da gente entrar um pouquinho mais na história da Tênis Bar, eu queria, porque até como inspiração, eu também sendo mulher, eu queria que você trouxesse mais sobre os desafios que você teve, principalmente a gente olhando para o mercado de varejo, que é um mercado que predomina masculino, né, Sim. Homens. Como que foi essa jornada de empreender sendo mulher? Perfeito. Eu acho que nós, mulheres, temos uma força muito grande e principalmente o que eu acho muito importante é acreditar muito nas coisas, que as coisas dão certo. Eu venho de uma família de mulheres empreendedoras e protagonistas, desde a minha avó, que veio de uma guerra, empreendeu no Brasil, trabalhou a vida inteira no varejo. Minha mãe tem 80 anos, ainda trabalha. Eu tenho esse exemplo e eu acho que nós mulheres estamos cada vez mais na mesma altura de qualquer um, né? Homens e mulheres, eu vejo, temos que ser iguais, somos iguais. Então, a gente na empresa, a gente acredita muito, eu pessoalmente eu acredito muito no desenvolvimento das mulheres, dá oportunidade, dá um ambiente seguro para o desenvolvimento, para o crescimento das mulheres. E o meu exemplo foi esse, e eu sempre fui assim, uma pessoa muito trabalhadora, muito batalhadora e sempre acreditei muito. Sempre acreditando de uma maneira muito positiva que tudo é possível. Tem que ter trabalho, muito trabalho, não tenho dúvida, mas é possível. E é possível sempre na mesma altura de qualquer um. E é incrível isso, porque eu acho que quanto mais mulheres nesse mercado, quanto mais a gente próxima, a gente traz uma responsabilidade de deixar um legado melhor para quem está no futuro nos
entrando nesse mercado e a gente consegue abrir mais portas. Hoje você se vê nessa responsabilidade? Totalmente. Eu sempre, todas as mulheres na empresa têm uma filha mulher. Eu acho que o exemplo, eu costumo dizer que o exemplo carrega, né? Com certeza. E a gente mostrando firmeza, mostrando seriedade, mostrando trabalho, a gente ensina todas as mulheres que estão próximas da gente que é possível. Porque eu também comecei, eu não sabia nada. Quando eu entrei na empresa, eu não sabia nada. E fui aprendendo. Não tive medo de aprender e não tenho medo de aprender. Então, não tenham medo. Eu acho que a gente tem que mostrar para as mulheres, não precisa ter medo. Acredita e trabalha, porque é possível chegar onde todos nós queremos, né? Que incrível, Márcia. E agora conta um pouco a história da Tênis Bar. Tá bom. Como surgiu? Quem apoiou e principalmente o nome, porque o nome ele é bem legal, Tênis e Bar. É isso aí. Tênis Bar. Tênis para ir para o bar. Tudo surgiu aí. Quando a gente fala de tênis para ir para o bar, hoje a gente pode falar que a gente pode ir para qualquer lugar de tênis, né? Eu tô de tênis, você tá de tênis, é muito cool, né? Eu acho que é legal, você põe uma roupa social, você põe tênis. Então a nossa proposta é essa. É tênis para todo mundo e tênis para todos os lugares. Eu esqueci, agora eu me perdi. Não, aqui, mas fica tranquila. E daí, esse nome surgiu por onde, assim? Como que vocês tiveram esse insight? Justamente isso. Teve um fornecedor nosso que falava o seguinte: o atleta, quando ele está no jogo, ele usa um tênis de performance. E cadê o tênis, que é o pós-jogo, né? O tênis da vida, do resto do dia. Então, muitas vezes, uma pessoa gasta um valor para um tênis para correr ou para jogar futebol, mas essa mesma pessoa gasta 2, 3 vezes mais para comprar um tênis, para ir numa balada, para ir num restaurante, para ir num bar. Então, a gente identificou essa oportunidade e daí que veio o nome. Então, a gente criou essa cultura. Hoje, a gente tem uma cultura muito legal de atendimento nas lojas, nossos vendedores todos acreditam nisso. É uma democratização do tênis, né? Em que a gente deixa de olhar o tênis simplesmente para o esporte, mas também para o nosso dia a dia, para várias ocasiões. Sejam sair, seja a parte de trabalhar, inclusive a gente de tênis aqui, porque é muito mais confortável numa feira. É isso aí. E a gente aqui como negócios também podendo usar o tênis de formas diferentes, né? É isso aí. Muito legal. E daí você trouxe a questão da experiência de loja. E eu acho que vocês trouxeram muito essa essência, né? Esse olhar de ser mais personalizado o atendimento em loja. Conta um pouco como foi criar essa cultura e como é essa experiência nas lojas. A gente acredita muito no atendimento personalizado. Acho que é um grande diferencial nosso também na loja. A gente tem o nosso produto é um produto lifestyle de um segmento premium, né? Sim. Das marcas. E nas ruas todas que a gente começou na rua, né? Só a gente tinha aquele tipo de produto. Então, a gente precisava ter um atendimento muito especial para vender aquele produto. Isso foi criando uma cultura toda. E hoje a gente acredita muito nisso. A gente trabalha muito para a nossa equipe de venda estar muito preparada para atender bem o cliente. A gente, quando coloca o cliente no centro e a gente consegue deixar uma essência mais clara para o cliente, ele acaba retornando mais vezes para a loja. Você consegue fazer uma fidelização, com certo? Certeza, com certeza. E daí, quando a gente fala sobre ter mais de 30 lojas próprias, quais são os desafios hoje em dia dessa gestão? Eu acho que criar processos que mantenham a empresa segura, ter informação, tomada de decisão em cima de informação. Para a gente ter hoje somos 33 lojas próprias dentro do estado de São Paulo, né? Estamos lançando o nosso projeto de franquias aqui na feira.
manualização da empresa, tomada de decisão em cima de dados, não de sentimentos. Eu acho que tudo isso vai deixando a empresa cada vez mais preparada para a expansão e para o crescimento. E que incrível saber disso, porque eu acho que com os dados também te ajudam a, querendo ou não, pensar nesse plano de expansão. E vocês aqui junto na ABF, conta um pouco qual que é esse plano. Perfeito. E o que vocês estão buscando no futuro. A gente estudou muito esse projeto para chegar onde a gente está hoje. A gente trabalhou muito processo, informação. Então, hoje a gente está muito seguro do nosso plano de expansão. Acho que a gente tem grandes diferenciais. Um deles é que a gente é uma das poucas franquias que tem essa gama de produtos de lifestyle das melhores marcas mundiais. A gente também tem um grande diferencial, a gente dá crédito para o nosso cliente, a gente tem um cartão private label, a gente dá crédito. E um outro diferencial é que a gente tem um conjunto de ferramentas de CRM e de altíssima tecnologia, modernidade, assim, coisas super avançadas. E a gente tem um sistema que é o vendedor digital. Então, o vendedor deixa de ser só o vendedor físico para a loja para ser o vendedor que atende o cliente fora da loja. Acho que e a franquia vai com todas essas ferramentas. O franqueado, quando compra uma franquia nossa, vai levar esse pacote inteiro. Então, acho que é um super diferencial. A gente acredita muito nesse projeto. Ou seja, além desse plano de expansão de lojas, vocês estão entregando ferramentas para as franquias pensarem em vender mais. Perfeito. A gente chama muito disso do empoderamento do vendedor, em que ele não olha só para a loja física e fica aguardando o cliente entrar, mas você cria ferramentas para ele poder converter mais vendas, certo? E ainda tem um último detalhe que eu esqueci de falar, é que a gente vai conseguir entregar esse produto para o cliente. Que legal. Na loja física. Então, a gente está acreditando muito nesse projeto e em toda a expansão que a gente quer fazer nos próximos 5 anos. São 5 anos de projeto de expansão. Eu realmente estou aqui na BF, eu passei no stand de vocês, ele não fica parado, ele está sempre lotado. Eu acho que esses diferenciais, eles transformam diferenciais competitivos para quem quer abrir um negócio e pensar em querer vender mais, em lucratividade. E eu acho que quando você traz que esse olhar de dono, esse pensamento e carinho de você entregar ferramentas para as franquias, querendo ou não, essa é a receita do sucesso, porque eles não se sentem desamparados. Exatamente. Hoje, qual que é o plano de vocês nesses 5 anos em número de lojas, quantidade? Vou falar. O que eu queria falar também é que assim, o nosso projeto de expansão por franquias é todo baseado num projeto de ser bom para os dois lados. Somos uma empresa familiar, a gente tem um amor gigantesco pela empresa, então a gente tem certeza que o negócio tem que ser também bom para o franqueado, porque, queira ou não, ele vai fazer parte da família Tênis Bar. A gente tem um projeto de pelo menos triplicar a rede nos próximos 5 anos. Que incrível! Que incrível saber disso, e eu acho que não é nem só olhando o negócio, mas triplicar a família. É isso aí. Triplicar a família Tênis Bar em 5 anos. É isso aí. Não sei se você reparou no nosso stand, a gente tem um time super engajado, então é como se fosse uma grande família mesmo. Então é triplicar esse time todo nosso que a gente tem. É isso aí. E Márcia, a Márcia de antes, que começou lá, que teve que parar a faculdade para cuidar dos filhos, e a Márcia de hoje, ela planejava tudo isso? Não, mas é o que eu sempre falo. Nunca deixe de acreditar. Tudo é possível. Às vezes me falam, é difícil. Eu falo, é difícil porque não é impossível. É isso. Né? E resiliência, não é? Muito. Acreditar e trabalhar e ser resiliente, ser firme. Não tem segredo. A gente conquista o que a gente quer. E é incrível ver, porque nos seus olhos demonstra paixão.
Demonstra amor. Então, eu tenho certeza que tudo isso que foi construído foi com muito carinho, foi com muito amor e muita Com dedicação certeza. para chegar aqui. E daqui 5 anos a gente está celebrando todo esse sucesso e esse crescimento. Com certeza. Me conta um pouco o que você acha da tecnologia sendo aliada desse crescimento. Eu acho a tecnologia fundamental, 100% fundamental, para amparar todo esse crescimento. Aliás, eu vou dar um passo para trás. Se a gente não tivesse utilizado a tecnologia, hoje a gente utiliza o Lynx de ponta a ponta na nossa empresa, a gente não teria a informação que a gente tem para dar esse passo. Porque a gente só deu esse passo quando a gente soube, através de informação, que a empresa estava pronta para isso. Para não dar um passo e ter que voltar para trás. A gente nunca quis fazer isso. Então, a gente veio preparando a empresa e obrigatoriamente através de tecnologia, porque a tecnologia é que nos dá informação. Depois que a gente vai fazer com a informação, aí o problema é nosso. Mas eu não acredito em nenhum crescimento sem tecnologia. E é incrível ouvir isso, porque às vezes as pessoas elas acham que uma coisa vem depois da outra. E na realidade, vocês tiveram muita disciplina de olhar os dois como aliados para, inclusive, ser insumos de desenho de estratégia. É isso aí. E isso é o que diferencia quem consegue crescer com sustentabilidade, com saudabilidade e, inclusive, segurança, do que os que, às vezes, acabam sofrendo mais nessa trajetória, Isso né? aí. Infelizmente, tem que dar passos para trás. É isso mesmo. E, Márcia, conta um pouco, para quem quer se tornar franquia da Tênis Bar, o que precisa ter? O que você acha que é a essência de quem quer ser uma franquia Tênis Bar? Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter espírito de dono. Ela tem que acreditar naquele negócio como o negócio dela mesmo, assim como a gente faz. Se tiver experiência no varejo, é melhor ainda, porque diminui as dificuldades. Mas a gente não vai fechar as portas para ninguém. A Tênis Bar é uma empresa que não fecha portas para ninguém. Isso é ótimo. E depois do senso de dono, o que mais você acha que tem que ter para se transformar uma franquia? O franqueado? Isso. Agora você me pegou. Você acha que ele tem que estar querendo fazer uma melhor experiência para o cliente? Você acha que ele tem que estar alinhado com o lifestyle? Eu acho que ele tem que gostar do produto. Quando a gente trabalha com propósito e com amor, sim, a gente deixa de ser trabalho, né? Eu acho que tem que se conectar com a gente, com a nossa cultura, com o que a gente acredita. Eu acredito muito nisso. Que legal. E, bom, eu não sei se o público tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, por favor. Agora a gente tem que colocar aqui, senão a gente não escuta. Oi, me ouvem? Sim. Perfeito, tudo bem? Márcia, me chamo Bárbara. Oi, Bárbara. Você falou muito sobre a jornada do consumidor dentro da sua loja, né? Do cuidado, da experiência que vocês têm lá. O que eu queria saber, de hoje para o futuro, uma visão estratégica para o futuro, vocês pretendem cada vez mais implementar a tecnologia nessa jornada ou vocês estão olhando isso de uma forma um pouco mais lenta? Vocês disseram que a tecnologia é algo que vocês olham muito, né? De ponta a ponta, como você mesma disse, mas eu gostaria de saber dessa tecnologia dentro da jornada do consumidor. Não, é uma coisa imediata. Ela já está acontecendo, a gente está com ferramentas super importantes para fazer toda essa jornada, desde o PDV, porque é uma sucessão de ferramentas que formam um ecossistema. Né? Um ecossistema interno na loja de tecnologia, como o e vai formar também um ecossistema de todos os clientes, todo consumidor. É agora. O futuro já é. E, Márcia, deixa eu aproveitar que agora a gente está com fone e a gente continua. A gente fala muito sobre o futuro do varejo. E a gente passou por pandemia,
A gente, querendo ou não, passa por um momento macroeconômico desafiador, né, com a taxa de juros alta. O que você acha do futuro do varejo? O que você vê dentro desse plano de expansão até sobre lojas físicas, sobre omnicanalidade e sobre os múltiplos canais que hoje o consumidor ele acessa? O que você enxerga como tudo isso na sua visão de empreendedora e, inclusive, na visão estratégica de vocês futura? Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista e eu sempre vou ser, e eu acredito muito no Brasil, acredito no varejo no Brasil, eu acredito na omnicanalidade, eu não vejo o varejo crescendo de outra maneira. Existem cada vez mais diferentes maneiras da gente ter esse ecossistema, a formação desse ecossistema todo. Taxas de juros altas, tudo muito difícil, mas eu acredito muito no crescimento. Acho que a gente tem muito espaço no Brasil e muitas oportunidades. Eu acredito muito. E aqui, acho que uma dica que você pode dar para a gente, e principalmente para nós mulheres, que dica você daria hoje para empreendedoras femininas que estão começando no varejo? Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, nunca deixe de acreditar e nunca deixe de fazer. Com dificuldade, sem dificuldade, levanta e vai fazer, porque o resultado vem. Eu garanto que o resultado vem. Nunca deixe de acreditar. Eu acho que é a mensagem que eu queria passar. É incrível. Obrigada por compartilhar, primeiro, eu acho que a sua jornada pessoal. Segundo, toda a sua história e a história da Tênis Bar. Para a gente fica como inspiração e, inclusive, como ensinos e lições para todo mundo que quer começar uma jornada empreendedora, ver que dá certo e ver que é possível, né? Com carinho, com devoção, com resiliência. Agradeço muito o papo de hoje, muito mesmo. Saiba que são com empreendedoras que, como você, deixa o futuro do país muito mais brilhante, deixa um legado muito mais incrível. E conta com a Lynx também para essa parceria estratégica que a gente quer ver vocês com muito sucesso e quer fazer parte desse plano de 5 anos. Obrigada, Bianca. A gente daqui a 5 anos vai comemorar isso tudo. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada.